Olá! O nosso vídeo de hoje será uma resposta a uma dúvida bíblica de um internauta. E uma dúvida muito interessante sobre 1 Reis, capítulo 17, versos 21 e 22. Esse texto supostamente apoia a doutrina da imortalidade da alma. Para respondermos a esta pergunta, eu vou comparar 7 traduções. Por quê? Eu tenho um objetivo aqui de lhe dar até mesmo uma dica agora, primeiramente para estudo da Bíblia. Quando você se deparar com um texto difícil, e se você não tiver conhecimento profundo ou nenhum conhecimento do grego e do hebraico, procure sempre ler esse texto difícil em mais de uma versão. Né? Pode ser 2, 3, 4 ou mais se você desejar. Hoje eu vou utilizar estas 7 versões. Esta aqui que você não está vendo o nome é uma Bíblia minha mais antiga, né, que eu estudei e sublinhei. Essa é a tradução ecumênica da Bíblia. Então, nós vamos comparar todas essas versões para respondermos a esta dúvida e vermos por que a Almeida, Revista Atualizada, traduz o texto por alma. Vamos então aqui à dúvida do nosso internauta. Eu vou lhe mostrar aqui alguns slides para nós podermos fazer um estudo comparativo entre estas 7 versões. Você pode ver na tela que a dúvida é do Márcio Antônio. E ele diz assim: Leandro, onde estava a alma do menino morto antes de tornar a entrar nele? E aí ele colocou 1 Reis 17, 21 a 23. Eu vou ler até o 22. E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma do menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Esse texto parece dar a ideia de que realmente a alma é uma entidade consciente que pode sobreviver fora do corpo. Mas quando nós analisamos o texto no original ou comparando-o com outras versões, nós percebemos que a palavra alma em 1 Reis 17, 21 e 22 não tem o significado de uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, num lugar intermediário, no céu, no purgatório ou no inferno. Vamos ver. Primeiro você tem que ter em mente esta frase aqui. Nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Esta é uma frase verdadeira, porque muito da nossa estrutura mental, muito da nossa forma de analisarmos o mundo, aprendemos com os gregos. Né? E a filosofia grega influenciou, né, tanto na ciência, nas artes, na teologia, na filosofia. É importante nós termos isso em mente para nós entendermos por que a doutrina da imortalidade da alma faz parte da maioria das igrejas cristãs, inclusive de igrejas não cristãs. O fato de nós pensarmos como os gregos, nós acabamos aceitando o dicotomismo ou o dualismo grego, né? Faz uma divisão do mundo espiritual, que seria bom, do mundo físico, que seria mal. Consequentemente, esta visão dualística, não é, do mundo influencia na antropologia, que é o estudo, né, do ser humano. E, obviamente, em consequência,
A antropologia que muitas igrejas adotam é a divisão entre alma, que é uma coisa boa, santa, e corpo, que é algo mal, essencialmente mal. Muitas igrejas não entendem que quando a Bíblia fala mal da carne, não é do corpo físico propriamente dito, é da natureza pecaminosa. Então veja como a filosofia grega nos influenciou. Porém, quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que a Bíblia não é dualista, ou seja, ela não divide o corpo da alma, como se o corpo fosse algo ruim e a alma fosse boa. Veja, por exemplo, esse texto de Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto mostra de forma clara que o nosso corpo, não apenas a nossa essência, mas todo o nosso ser, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Algo criado à imagem e semelhança de Deus não pode ser essencialmente mal. O nosso corpo se corrompeu, né? A nossa mente também após o pecado. Mas quando a humanidade saiu das mãos do Criador, né, é óbvio que o Criador da matéria, o Criador do aspecto físico, ele nunca atribuiu ao corpo uma natureza má, né? Porque o corpo foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E se você ler o texto de Gênesis 1:31, ali diz algo muito interessante, que quando Deus criou todas as coisas em 6 dias, ele olhou para a sua criação e tem uma expressão ali, ó, e viu que tudo era muito bom, ou seja, inclusive o corpo, inclusive a matéria, é algo muito bom. É por isso que em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? A Bíblia considera o corpo, criado à imagem e semelhança de Deus, como o templo ou santuário do Espírito Santo. Veja como esta visão não tem nada a ver com aquilo que Platão ensinava, filósofo grego, né? Platão ensinava que o corpo é a prisão da alma. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. E como bem disse, né, o teólogo Oscar Cullmann, teólogo luterano, uma das grandes autoridades em Novo Testamento do século XX, né, não tem como harmonizarmos a doutrina da ressurreição do corpo com a doutrina da imortalidade da alma. Porque enquanto a doutrina da ressurreição do corpo valoriza o corpo, não é? Mostrando que ele é o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, a filosofia platônica, que nada tem a ver com ressurreição, né, ensina que o corpo é a prisão da alma e que durante a morte a alma liberta-se desta prisão. Não há harmonia, como diz Oscar Cullmann, entre a Bíblia e a filosofia grega. A Bíblia não ensina, né, o dicotomismo ou o dualismo. A Bíblia ensina o holismo, né? Holismo é uma palavra, né, que vem do grego holos, que significa integral. Isso significa que a Bíblia vê o ser humano como um ser integral, indivisível e inseparável. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, a Bíblia diz que todo o nosso ser deve estar em preparo para a segunda vinda de Cristo. Não é? Espírito, alma e corpo. São 3 aspectos diferentes do mesmo ser nesse texto, dizendo que o nosso espírito, nossa espiritualidade, nossa alma, que naquele texto é a mente, e o nosso corpo deve ser conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo, né? Então a Bíblia ensina que a natureza humana é integral, tá?
Antes de nós compararmos essas traduções, eu queria mostrar para você que cada vez mais os eruditos, né, tanto católicos, mas a maioria protestantes, têm abandonado a doutrina da imortalidade da alma. Isso deve fazer você repensar um pouco os seus conceitos, amigo internauta, caso você creia na imortalidade da alma. Eu sei que há textos bíblicos que aparentemente ensinam, né, a doutrina da imortalidade da alma. Eu até depois vou dar uma dica para você, para entender esses textos, né, de acompanhar um seminário meu que está disponível no YouTube. Mas veja o que alguns teólogos, né, tanto protestantes quanto um teólogo católico, né, dizem sobre este assunto. Konrad Bergendorf, que é um teólogo e historiador luterano, olha o que ele diz. O que Deus ajuntou, filósofos e teólogos não deveriam separar. Mas esses têm sido culpados de divorciar os corpos e as almas dos homens que Deus criou como um, por ocasião da criação. Esta afirmação de Bergendorf está em total harmonia com o que diz Gênesis 2:7. Lá é dito, né, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia não ensina que o ser humano tem uma alma. A Bíblia ensina que o ser humano é uma alma. E por isso Bergendorf está corretíssimo em dizer que os teólogos e filósofos são culpados de separar aquilo que Deus não separou, o corpo da alma. Don Wustan Mork, que é um erudito católico, ele escreveu o seguinte: Adão não tem alma, ele é alma. Ele está comentando aqui Gênesis 2:7. O corpo, longe de ser dividido do seu princípio vital, é a alma visível. Outro teólogo, e este é brasileiro, não é? Dr. Jonas Madureira, ele é teólogo e pastor batista. Ele escreveu o seguinte: percebeu o que realmente o texto bíblico de Gênesis 2:7, não é, está dizendo? Afinal, o homem tem uma alma ou ele é uma alma? Se você ficou intrigado e releu a passagem, destaco aqui, reler a passagem. Talvez agora já esteja convencido de que o homem se tornou uma alma, e não que ele passou a ter uma alma em oposição ao corpo. Continua. Quando entendemos alma como uma parte em oposição ao corpo, já adotamos uma antropologia que não é compatível com as escrituras. Primeiro, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. E segundo, se você adotar, né, a compreensão grega sobre alma, né, que é uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, e consequentemente você dividir alma de corpo, você vai adotar uma antropologia grega, pagã, e não a antropologia bíblica, que é holística, como eu afirmei antes. Para você ver alguns dos vários significados do termo alma, porque ele não tem só um significado, tá? O sentido primário de alma é ser vivente, mas tem outros significados. Então, para você fazer um estudo, né, sobre os vários significados, né, do termo alma nas escrituras e compreender alguns textos difíceis de interpretação, eu recomendo que você digite, né, no meu canal no YouTube, ali na lupinha de busca, Seminário Imortalidade da Alma. Tem também um seminário sobre tormento eterno. São vários vídeos e você pode ver no meu canal no YouTube, né? Leandro Quadros NT. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir a esses seminários, tudo bem? Bom, vamos agora comparar as traduções, essas 7 traduções bíblicas,
para vermos o que 1 Reis 17, 21 e 22 quer realmente nos ensinar. Já temos aqui o pressuposto de que a antropologia bíblica não é grega, ela é holística, tá? Então agora vamos comparar aqui. Primeiro nós vamos comparar a Almeida Revista e Atualizada, né? A abreviação dela é ARA, e vamos comparar com a Nova Almeida Atualizada, né? Cuja abreviação é NAA. Você já vai ver aqui de cara a diferença entre as duas versões, né? E eu aqui parabenizo a Sociedade Bíblica do Brasil por, ao atualizar a versão Almeida, né, colocou um termo em 1 Reis 17, 21 e 22, mais condizente com a antropologia bíblica. Tá? Então, na Almeida Revista Atualizada, ou na corrigida, né, está assim o texto, ó. E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Agora, quando você vai para a Nova Almeida, né, atualizada, os tradutores aqui, creio que influenciados mais pela antropologia bíblica do que grega, eles traduziram corretamente o termo alma, aqui nesse texto. Diz assim, ó: E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Então você percebe que uma atualização da Almeida já não traduz mais a palavra nefesh, no hebraico, por alma simplesmente, né? Ela traduz o termo por vida, porque um dos significados de alma é vida, né? Vamos aqui para outras traduções, para você ver que não é só a Nova Almeida atualizada que agora verteu o termo alma para a vida. A Nova Versão Internacional diz assim, ó: Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Outra tradução, Nova Versão Transformadora, a NVT. Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Percebe? O texto não diz que a alma tornou a entrar no menino, como diz a Almeida Revista Atualizada, né? Diz que o menino voltou a viver, e não que a alma voltou a entrar nele, porque o termo ali é vida, né? Outra tradução, a King James Atualizada. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Yahweh, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Percebe? Não é uma alma que retorna para dentro do corpo, é a vida, é o princípio vital, né? Que em alguns momentos a Bíblia também traduz por espírito ou fôlego de vida, como está em Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. Tá? A tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, olha que interessante. Elias estendeu-se 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor dizendo: Senhor, meu Deus, que a respiração deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a respiração do menino lhe voltou e ele viveu. Já esta tradução, que também é muito reconhecida, ela é uma atualização da Bíblia de Jerusalém, muito aceita no meio acadêmico.
A TEB, ela traduz o termo alma por respiração, porque esse também é um dos significados de alma. O significado primário é ser vivente, né? Depois pode significar vida, respiração e outras. E tem outros significados, como você poderá ver no seminário que eu já tenho aí preparado sobre a imortalidade da alma, tá? E a nova tradução na linguagem de hoje, que já é uma tradução livre, não uma tradução mecânica, não é? Ela diz assim: aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. A nova tradução na linguagem de hoje também está certíssima. Ela traduz alma por vida e depois por respiração. Por quê? Porque quando a vida retorna à pessoa, ela volta a respirar. Simples. Né? O que nós podemos concluir, né, pela análise dessas traduções? Bom, sobre 1 Reis 17, né, 21 e 22, que é a dúvida, né, do nosso internauta, uma tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, traduziu o termo nefesh por alma. 4 traduções traduziram o termo por vida. Uma tradução traduziu o termo alma por respiração. E uma tradução traduziu o termo por vida e respirar. Isso nos leva à conclusão de que em 1 Reis 17, 21 e 22, alma é mais bem traduzida por vida, respiração ou respirar. Portanto, a Bíblia não ensina o dicotomismo ou o dualismo grego. A Bíblia apresenta a natureza humana como sendo holística e integral. E por isso eu peço a você, analise este vídeo, essas traduções, com muito carinho. Analise esses comentários também de autores protestantes e um católico que eu apresentei, entre outros, para que você perceba que a doutrina da imortalidade da alma, mesmo tendo entrado no cristianismo por influência especialmente de Agostinho, né, que bebeu nas fontes de Platão, na sua sinceridade, obviamente, a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo e não a prisão da alma. A Bíblia ensina a ressurreição do corpo e não a possibilidade de uma alma viver fora do corpo. Prova disso encontramos também no fato de que quando Enoque e Elias e Moisés foram para o céu, eles foram com o corpo e não somente a alma. Leia Gênesis 5:24, 1 Reis capítulo 2, Judas 1:9 com Mateus 17:1-9. Obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Eu espero que você compartilhe este material com outras pessoas, não é? Curta, comente. E eu vou deixar também no link da descrição, além dos links dos seminários, vou deixar para você o link, né, do livro, tanto do pastor e teólogo Jonas Madureira, quanto o link de um livro muito bom sobre a imortalidade da alma, do nosso amigo Lucas Banzoli. Tá ok? Que Deus guarde a você, um forte abraço e sinta-se à vontade para enviar as suas dúvidas, para enviar os seus questionamentos. Até o nosso próximo estudo.